Se você, por acaso, já pensou em tentar ser vegetariano, vegano ou apenas reduzir o seu consumo de carne, fica nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre 7 coisas que eu aprendi na minha experiência sendo vegetariano. Né, gente? Eu acho que a gente está nessa época do ano, fazendo aí as metas para o ano que vem, e acho que essa meta, a meta de reduzir o consumo de carne, é uma meta que todo mundo deveria tentar, porque afinal de contas, o consumo e a produção de carne estão fazendo um estrago aí no planeta e na saúde dos indivíduos. Então, eu já vou começar aqui com os 3 principais motivos pelos quais as pessoas decidem parar de comer carne ou pelo menos reduzir o consumo, né? O primeiro deles é, obviamente, o impacto no meio ambiente, porque caso você não saiba, a pecuária é sim o maior motor de desmatamento da Amazônia. E não só isso, como as vaquinhas elas arrotam e peidam muito metano, que é um gás extremamente nocivo para o aquecimento global. Isso tem sido um problema ambiental mesmo. Tem gente até estudando aí como fazer elas peidarem menos. E não só isso, como grande parte das plantações de soja e de milho, dessas monoculturas enormes que a gente vê por aí, são na verdade para produzir ração para animais em outros lugares do planeta. Ou seja, o impacto da pecuária ele é muito maior do que só a área da pecuária. Grande parte da agricultura é feita para poder sustentar a pecuária. O segundo motivo pelo qual as pessoas deixam de comer carne, e esse foi o motivo pelo qual eu me tornei vegetariano, foi o primeiro motivo, né? Porque depois a coisa vai se embolando ali, é pela saúde. Porque sim, gente, a carne de hoje em dia não é a mesma carne de 50 ou 100 anos atrás, né? O processo industrial que a gente usa para poder produzir carne gera vários resíduos e geram coisas que a gente não quer. Então, por exemplo, quando a gente vê aquelas criações de animais que estão muito juntos, aquilo ali gera muita doença. Então, todos eles têm muitos antibióticos e têm muitos hormônios para poder crescer mais rápido, que é muito diferente de você comer uma carne que foi criada ali no fundo do quintal, do senhorzinho, comeu pasto. Essas são 2 carnes diferentes e é preciso da gente entender que a carne que é industrializada, que é feita nesse processo industrializado, tem vários malefícios na nossa saúde, inclusive os meus exames de saúde depois que eu virei vegetariano melhoraram muito, né? O terceiro motivo pelo qual as pessoas deixam de comer carne é o sofrimento animal, porque afinal de contas, né, quando a gente olha aquelas granjas com as galinhas ali todas amarrotadas, sem liberdade para poder passear, nem ciscar, não tem higiene nenhuma. Muitas vacas, muitos bichos, na verdade, não tem nem espaço para poder se movimentar, são tratados como máquinas e, na verdade, todos os animais têm sentimentos e emoções, né? Não é só o seu cachorro, o seu gato, que é um animal muito fofo, muito carinhoso. E eu confesso que eu entrei pela saúde, né, há mais ou menos 4 anos atrás, quando eu comecei a me inteirar sobre o tema. Aliás, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você já se inscreva, ative o sininho. Então, eu comecei há mais ou menos 4 anos atrás a reduzir o meu consumo de carne, porque sim, gente, reduzir é uma meta muito legal. Acho que eu vou falar isso nas coisas que eu aprendi, mas me ajudou muito e pensando e fazendo esse processo devagarinho, assim. Então eu fui, né, deixando de comer um dia na semana, fui mudando um pouquinho a minha mentalidade, porque sim, a masculinidade está muito associada ao consumo de carne. Aliás, vou até deixar uma dica de podcast sobre esse tema aqui nos comentários. E a gente, quanto homem, sente assim que se não comer carne, você, né, eu, sei lá, não comia carne numa refeição, eu já sentia que eu estava perdendo músculo, assim, era uma coisa meio louca. E, na verdade, isso não tem nada a ver, né? Então, acho que ir aos pouquinhos é uma coisa que é muito interessante e te faz entendendo esse processo, e não só você, como o seu corpo, né? Então, a primeira dica que eu dou é essa, tipo, vai com calma. Porque, afinal de contas, a gente tem o mesmo número de células não humanas dentro da gente do que células humanas. Isso são bactérias que vivem dentro do nosso intestino, que comem a nossa comida. Então, quando você muda de uma forma muito brusca a sua alimentação, seja para fazer uma dieta maluca aí para poder emagrecer, ou seja, quando você do dia para a noite vira vegetariano ou vegano, você tem um impacto muito grande no seu corpo. Então, eu acho que ir aos pouquinhos e fazendo o seu corpo se adaptar a essa nova dieta é uma coisa que funciona bastante. Eu vejo que muita gente tenta do dia para a noite cortar e fica cheio de gás e não sei o quê. Comigo isso não aconteceu, mas porque eu fiz um processo extremamente lento durante 2 anos. A segunda coisa que eu aprendi é: não pense que é para sempre, sabe? Não tem esse radicalismo de nunca mais vou poder. Eu, pelo menos, sempre que alguém fala assim, você não pode fazer tal coisa, eu já quero fazer, entendeu? Então gera um desafio ali. Eu sou escorpiano, né? Você vê o negócio das drogas aí, quando libera ninguém quer, mas na hora que é proibido todo mundo quer. Eu acho que é muito importante a gente deixar essa porta sempre aberta, porque a gente faz o processo ser mais leve, né? Deixa de virar um peso assim de tipo, meu Deus, eu nunca mais vou poder comer e como vai ser minha vida, sabe assim? Não, considera que se um dia você quiser comer, você vai lá e come, né? Não tem problema nenhum. A terceira coisa que eu aprendi é assim, cara, não caia na roubada de querer
fazer aquela troca, sabe? De tirar a carne e colocar uma coisa que é igualzinha à carne ali, né? Aquelas imitações vegetarianas de carne, porque assim, aquilo ali é um produto industrializado, tá cheio de coisa ruim ali dentro. De vez em quando eu como, quando eu quero comer uma coisa trash, mas aquilo ali não pode ser o dia a dia. Você não vai comer hambúrguer todo dia, você não vai comer linguiça vegana todo dia. Não é sobre isso, sabe, a alimentação. Inclusive, eu já fiz uma entrevista no meu canal sobre o nutricionismo, que é essa mania da gente reduzir o alimento a macronutriente. Então, assim, carne não é só proteína, carne tem gordura, tem minerais, tem vitaminas, tem várias coisas ali dentro. Assim como batata não é só carboidrato, assim como, sabe, não é só fibra. Quando a gente vai repensar a nossa alimentação, porque realmente você tirar a carne é uma mudança de paradigma muito grande, porque a carne não só soluciona muito fácil o sabor da comida, porque você coloca ali uma carne grelhada com uma batata frita, pronto, acabou. Na hora que você vai para uma alimentação sem carne, você tem que rebolar muito mais na cozinha, você tem que colocar muito mais tempero, você tem que conhecer várias coisas, e realmente é um processo muito legal, é um processo que vai demandar tempo, porque você vai ter que conhecer outras coisas, você vai ter que experimentar novos sabores, você vai ter que aprender a cozinhar também, que é uma coisa muito legal, que acontece com a maioria das pessoas que reduz o consumo de carne, porque você tem que começar a aprender o que é que você gosta, é uma reeducação, é assim, é uma mudança de paradigma muito legal e é muito importante da gente poder se jogar nessa sem querer só substituir uma coisa pela outra, sabe? Tira a carne e coloca um substituto da carne ali. Não, é uma mudança total de alimentação. Mesmo porque todas essas coisas industrializadas são caríssimas, então assim, não cai nessa roubada. Ser vegano ou vegetariano não é mais caro do que comer carne, afinal de contas você viu aí o preço da carne hoje em dia, não é mesmo? Mas você precisa entender que a gente não vai ficar comendo tofu e cogumelo ou todas as alimentações, tem a ver muito mais com brócolis, com os grãos, com as coisas integrais que a gente vai colocando ali. É uma aventura muito legal que vale a pena fazer. Eu gosto, eu mudei bastante a minha alimentação, aprendi a cozinhar muita coisa. A quarta coisa que eu aprendi é que quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica o processo. Então, eu li muito, eu vi muitos documentários, eu ouvi muitos podcasts. Realmente a gente começa a repensar a nossa relação, não só com a comida, mas com o modo de produção, né? O veganismo já é outra pegada, que é além do vegetarianismo, que tem a ver de ser uma luta contra as opressões. Então, é uma filosofia de vida, tem várias coisas para você aprender sobre, tem várias coisas que você vai aprender sobre o seu corpo, tem várias coisas que você vai jogar fora. E quando você vai para a ciência, quando você vai ler, você vê que vão caindo, sabe, essas coisas, porque são coisas que estão colocadas na nossa cabeça por essa indústria, por causa da cultura. Foram anos e anos de gente batendo na sua cabeça que você tem que comer carne. E, na verdade, quando você começa a ter fatos, você começa a quebrar um pouquinho essas verdades, esses dogmas na sua cabeça. Aliás, vou colocar aqui na descrição do vídeo os documentários que me ajudaram nesse processo de conhecer melhor, de saber o que estava acontecendo no meu corpo, no planeta, para você poder assistir. E se você tiver dicas de documentário, também coloca aqui para o pessoal poder assistir também. A quinta coisa que eu aprendi é que, assim, cara, não vire um eco-chato, sabe? Não é só porque você aprendeu, não é só porque você virou vegetariano, etc., que vale a pena você começar a catequizar as pessoas, porque isso afasta as pessoas, né? Então, principalmente quando tem gente que tenta fazer isso durante a refeição. Sabe que esse prato que você tá comendo, que não sei o que... A grande coisa que a gente tem que lutar agora é para reduzir a quantidade de carne que todo mundo come, porque não dá para todo mundo comer carne, né? Não tem como alimentar 8 bilhões de pessoas comendo carne 3 refeições por dia. A gente precisa de 5 planetas para poder fazer isso. Então, acho que se a gente puder reduzir o consumo de carne em todo mundo, já tem um impacto muito bom no meio ambiente, no sofrimento animal, na saúde das pessoas, e isso vai, né, virando uma bola de neve, as pessoas vão querendo consumir cada vez menos. Não faça isso. Deixa que cada um tenha o seu caminho, cada um tem o seu processo. Quem sou eu para poder falar, né, de qualquer pessoa que está comendo carne? Afinal de contas, eu comi 30 e tantos anos, fiquei comendo carne na minha vida, então a minha pegada é gigantesca. E isso é uma outra coisa que eu acho que é importante, uma sexta dica, que é assim, tenha consciência de classe, né? Porque muita gente não pôde comer carne durante toda a sua vida porque não teve acesso à carne. Então não é só porque você teve acesso que agora você vai começar a dizer que os outros não podem ter acesso a carne. Então, assim, vamos deixar que cada coleguinha define o que é melhor para si ou para o outro, mas acho que é isso, cada um tem que pensar realmente nas consequências, né? Saber o que está por trás desse consumo de carne, porque não é só uma carne que você está consumindo. Então, vamos trazer informação na hora certa, né? Sem ficar ali espizinando as pessoas, catequizando, e vamos deixar que cada um possa definir o seu caminho, né? Afinal de contas, a gente está indo para uma luta contra a opressão e também é muito chato a gente ficar oprimindo as pessoas, falando que elas têm que isso ou têm que o outro, né? Deixa cada um na sua.
E uma sétima coisa que eu aprendi também é assim, respeite o seu afeto, a sua cultura, sabe? Às vezes você deixar de comer, por exemplo, queijo, né? Eu sou vegetariano, eu sou quase vegano, mas assim, eu sou mineiro, então eu tenho um afeto muito grande por queijo, por pão de queijo. Eu vou na casa das pessoas, elas oferecem pão de queijo, aquilo ali é um afeto. Então assim, de vez em quando a sua avó vai fazer um prato pra você que é muito especial pra ela, ela tá com, sabe, 78 anos, e você, ao invés de você criar um imbróglio ali, se isso não for um grande problema para você, come, sabe? Não tem ninguém fiscalizando, ninguém vai tirar a sua carteirinha, tá tudo certo. Vai ali como vai fazer bem para ela, vai fazer bem para você. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo todo é como que o radicalismo, na verdade, é muito nocivo para as pessoas que querem reduzir o consumo de carne. Recomendo que você, ano que vem, reduza o seu consumo de carne, pelo menos tente fazer isso, porque vai fazer muito bem para você, vai fazer muito bem para o planeta. Um beijo e feliz 2022. Que seja um 2022 mais leve, né?